Maravilha. Bom, pessoal, mais uma vez aí, boa noite a todos que foram adentrando aí nos últimos minutos. E hoje a gente vai estar discutindo aí, mais uma vez, né, alguns conceitos de herança, né, implementando, inclusive, herança, polimorfismo e também revisando aí de uma forma bem objetiva e prática esse conceito de encapsulamento que a gente já vem vendo aí no decorrer das aulas aí, consequentemente, né, das nossas semanas. Então, a gente vai discutir aqui um pouquinho, né, essa parte de classes, como que a gente faz para implementar essas classes, como que a gente implementa o conceito de classes em heranças, né, como que a gente parte por essa parte de atributos, métodos. Então, a gente vai ver esse conceito aqui na prática e também já exemplificando e mostrando para vocês toda essa parte, né, de sobrescrita, de métodos, enfim, como que a gente consegue estar tratando isso da melhor forma possível, né, nesse contexto, né, de herança. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, durante a explicação, podem levantar a mão, abrir o microfone, falar, tá, que eu vou estar acompanhando aqui de lado, para a gente poder estar seguindo aí da melhor forma. Bom, pessoal, eu estou aqui, né, nesse conceito de herança, e com base, né, no que a gente já viu lá no primeiro encontro virtual, herança é uma forma da gente estar fazendo o quê? Estruturando da melhor forma os nossos dados. Então, até dei o exemplo, né, pessoa física, pessoa jurídica, né, onde você tem, por exemplo, uma classe, né, que vai ser o quê? As informações comuns, e a partir daí a gente começa a fazer o quê? As ramificações, né? E começamos a fazer o quê? A distinção e também, né, a seleção de informações para que a gente não tenha aí algo tão confuso. E a gente consegue estar também fazendo o quê? O reaproveitamento de código. Então, por exemplo, se a gente pensar em pessoa física, pessoa jurídica, claro que todas as pessoas, né, física ou jurídica, tem o quê? Tem um nome. Se a gente pensar hoje, né, a pessoa jurídica, ela tem o quê? Tem um nome fantasia, razão social. Pessoa física, nós hoje, né, temos o quê? O nome e também temos, fugiu o termo agora, o nome social. Tá? Então, temos duas informações aqui que são comuns, tanto para pessoa física como pessoa jurídica. Então, a gente começa a fazer o quê? Serializar essas informações. Então, são comuns? São. Então, a gente vai tratar dentro de um ponto só. O que a gente vai tratar de diferença de pessoas físicas e pessoa jurídica? Por exemplo, pessoa física ela tem o quê? RG e CPF. Pessoa jurídica tem RG e CPF? Não. Ela tem o quê? CNPJ e inscrição estadual, ou inscrição municipal, vai depender muito do contexto que a gente está trabalhando. Então, a gente começa a distinguir as informações comuns e, consequentemente, as especialistas. E aí a gente começa a organizar isso de uma forma diferente, que vai facilitando cada vez mais o nosso trabalho. E com isso, a gente consegue fazer o quê? Evitar redundâncias de código, e a gente começa a tratar as informações específicas, né, de cada item que a gente deseja. Como que a gente faz, então, todo esse processo? Eu vou continuar e vou usar esse contexto que a gente está vendo aqui de pessoas. Eu vou fazer aqui uma distinção um pouco diferente aqui. Por exemplo, a gente vai tratar o quê? Pessoa física e pessoa jurídica. Então, vamos lá. Como que a gente começa essa análise inicial? Bom, isso vai usar onde? Em qualquer sistema que a gente for estar tratando, né? A gente pode estar fazendo essa distinção e, consequentemente, estar gerenciando isso da melhor forma. Então, se eu pensar, por exemplo, no e-commerce, tá? Quem pode comprar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica? Se eu pensar numa empresa,
Essa empresa, ela pode ter clientes de pessoa física, clientes de pessoa jurídica. Só que essa empresa também pode ter o quê? Funcionários. Funcionários se enquadra onde? Pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa física. Tá? Então, o que, que a gente pode ter relacionado a isso? Vamos pensar assim. Então, né, vamos tratar isso ainda bem alto nível. Uma loja, uma empresa, ela tem o quê? Clientes, correto? Ela tem também o quê? Eu posso ter aqui o quê? Fornecedores. Ela ainda pode ter o quê? Funcionários. E, é claro, os funcionários podem ter vários critérios, pode ser gerentes, enfim, gerente, vendedor. Então, a gente pode ter aí uma ramificação de, né, nesse caso. Vamos pegar aqui, ó, fornecedores, por exemplo. Se a gente pensar em fornecedores, a gente vai ter o quê? O nome desse fornecedor. A gente vai ter, vamos partir para isso. A gente vai ter o quê? Uma razão social, que vai ser o nome desse fornecedor. Vai ter o quê? O nome fantasia. Então, como a gente trata isso? Bom, razão social. Indústria alimentícia Nestlé do Brasil. Razão social. Nome fantasia, Nestlé. Um exemplo. Se a gente pensar, razão, a faculdade. Nome fantasia. Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo. Razão social. Metropolitan. Tá? Então, são essas distinções que a gente tem. Ainda, se a gente pensar em fornecedor, ele vai ter o quê? Por exemplo, o endereço. E no endereço, pessoal, a gente trabalha com o quê? Rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, complemento. Tá? Vou usar aqui só endereço para simplificar um pouco mais. Um fornecedor, ele ainda tem o quê? Como eu disse, o CNPJ. Ele pode ter o quê? Uma inscrição estadual. Tá? Vou até colocar aqui, ó, barra municipal, porque algumas vezes pode ser a mesma ou pode ser distinta. Esse fornecedor ele pode ter o quê? Uma data de fundação. Dentre outras coisas que a gente pode ter, tá? Que a gente pode ter, pode estar tratando, né, com relação a isso. Quando a gente pensa em clientes, o que a gente pode ter aqui de clientes? Aí vai entrar o quê? O nome, né, do cliente. Partimos aí para um nome social. Partimos para onde? O endereço também. Eu já vou até aproveitar e vou copiar aqui, ó, porque vai ser a mesma coisa. Partimos para onde ainda? Número de telefone. Né? Para o CPF. Partimos para mais o quê? Um RG. E, é claro, uma data de nascimento. O número de telefone também. A gente pode ter aqui também um telefone, estou bem lembrado, Renata, né? Um telefone. E, é claro, um fornecedor, ele também vai ter o quê? Telefone. Tá? Pessoal, aqui no cliente, eu vou abrir uma exceção e vou considerar o quê?
Esse cliente, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, eu vou entender aqui, ó, CPF barra CNPJ. Por quê? Considerando que eu posso vender tanto para pessoa física como pessoa jurídica. E o RG aqui, eu vou colocar barra inscrição estadual, barra inscrição municipal. Eu estou abrindo esse parênteses aqui porque justamente essa questão do cliente pessoa física, o cliente pessoa jurídica, tá? Depois a gente vai estar esclarecendo isso um pouco mais, né, nesse contexto, ok? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, né, seguir aqui também para onde? Para o funcionário. Ora, o funcionário de uma empresa, ele também vai ter o quê? Um nome, ele vai ter um nome social. Esse funcionário vai ter o quê? Um endereço. Achei que eu tinha colocado o endereço aqui, mas não. Vai ter um endereço. Ele vai ter o quê? Um CPF, só CPF. Ele vai ter o quê? O seu RG. Pode colocar a profissão? A gente aqui, no caso do funcionário, Renato, a gente pode entrar com o quê? Com o cargo, tá? O cargo que É, ele isso mesmo. tem na empresa. É verdade. Então, eu vou colocar aqui também, ó, o telefone que você mencionou, porque o funcionário também tem um telefone. E vou tratar essa parte aqui, onde eu vou ter o quê? Um cargo. Data de nascimento. E, claro, a data de nascimento. Pessoal, ó, vamos parar por aqui, senão aí a gente vai embora até 2, 3 horas aqui hoje, tá? E vai surgir várias informações. Mas aqui já dá para a gente ter o quê? Uma noção. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, se ficar ruim para vocês lerem, vocês me falem que eu aumento um pouco mais, mas só para dar uma visão aqui. Ó, nessa análise que a gente fez aqui, vocês podem notar que a gente começa a ter o quê? Algumas coisas, algumas informações comuns, não temos? O que a gente tem aqui de comum? Se a gente considerar cliente e funcionário, nós temos já de cara nome social, ó, que está aqui. Se a gente considerar fornecedores, a gente tem o quê? Razão social, nome fantasia. Endereço é comum para todos. Telefone, data de nascimento, tá? O que está mudando aqui? A gente está tratando CPF e RG, ou CNPJ, inscrição estadual, e para o funcionário, vem o que aqui diferente? Um cargo. Mas, se a gente considerar funcionários e clientes, quando o cliente é a pessoa física, a gente tem praticamente a mesma coisa, com exceção do quê? Do cargo. Então, notem que a gente começa a ter, nesse processo de análise, informações comuns. Essas informações são o quê? Os nossos atributos. Isso vale tanto para banco de dados, quando a gente pensa num conceito de orientação ao objeto, quando a gente trabalha com o paradigma de orientação ao objeto. O que acontece aqui se a gente pensar fora, ou seja, a gente excluir orientação ao objeto? Vamos lá, isso pensando aonde? Na parte de software. Tá? Então, o que vai acontecer? Excluindo orientação a objeto. Vamos voltar antes do paradigma da orientação a objeto. Vamos voltar lá na época minha, do Marco, lá, que é os veteranos que estão aqui. O que aconteceria? No momento da concepção de um sistema, a gente faria o quê? Uma tabela no banco de dados para cliente, contendo todas essas informações aqui. Isso pensando em cliente, pessoa física. A gente faria o quê?
uma outra tabela do cliente pensando em pessoa jurídica, com essas informações aqui, só que ao invés de usar CPF, usando o quê? CNPJ. A gente faria uma outra tabela no banco de dados pensando em quê? Em só fornecedor. A gente faria uma outra tabela pensando em quê? Só em funcionários. Notem que nisso tudo aqui a gente criou 4 tabelas, tá? E, consequentemente, a gente vai criar 4, né, formulários dentro do nosso sistema, um para incluir pessoa física, ou melhor, cliente, pessoa física, outra para incluir cliente, pessoa jurídica, outra para incluir fornecedor e outra para incluir funcionários. Olha a quantidade de duplicação de informações que a gente está tratando. Tá? A gente está fazendo o quê? Inchando o nosso banco de dados com uma série de informações redundantes. A gente está criando no nosso código do nosso sistema uma série de informações redundantes, tá? Que isso vai fazer o quê? Ocupar mais espaço, vai dar mais trabalho de manutenção, enfim, tudo isso vai ser o quê? Um tremendo caos. Caótico, tudo isso, tá? Já falando um pouco da parte de engenharia, eu sei que não é o foco de vocês, mas falando um pouco da parte de engenharia de software, isso tudo que eu mostrei para vocês, esse caos aqui, era responsável por 70% de todos os projetos de software a nível mundial de fazer o quê? Está fadado ao fracasso. Quando eu falo fracasso, é fracasso total. Tá? Não funciona para o cliente, não chegou ao final, só deu prejuízo, o cliente faliu porque não deu conta de pagar o sistema, a empresa que estava desenvolvendo faliu porque o cliente não pagou, ou seja, fracassou o projeto inteiro. Com a chegada do paradigma da orientação ao objeto, a gente começa a fazer o quê? Tratar essas informações e olhar essas informações de uma forma muito diferente. Gente, nós temos aqui informações comuns, tanto para cliente pessoa física, quanto para cliente pessoa jurídica, para fornecedores e para funcionários. Temos informações específicas? Temos. Então, vamos começar a tratar essas informações específicas de uma forma diferente. Vamos organizar isso daqui melhor. Como que a gente consegue tratar isso de uma forma melhor? Vamos pensar nisso que a gente acabou de criar aqui. Quais informações que são comuns? Então, já que a gente está trabalhando com clientes, fornecedores, né, funcionários, vamos entender isso, e isso já é algo que já está bem enraizado no contexto da orientação ao objeto, a gente vai tratar isso como sendo pessoas. Ah, professor, mas é pessoa, gente, humano? Não, pessoa num contexto amplo. Pessoa, empresa, pessoa humana. Então, a gente vai tratar dessa forma. Como que a gente vai fazer aqui? Eu vou até abrir uma nova guia aqui para a gente ter esse meio de campo, tá? Então, o que que eu vou ter aqui? Deixa eu até ver se eu consigo fazer uma mudança aqui. Não vai dar. Por enquanto, a gente vai ver se vai e vem mesmo. Então, eu vou ter o quê? Pessoa. Se eu tenho pessoa, né, e a gente está tratando esse contexto, né, física, jurídica, então eu também vou ter o quê? Dados para a pessoa física. Eu vou ter, né, dados também para onde? Pessoa jurídica. E eu vou ter dados aqui, principalmente do quê? Funcionários. Porque tem coisas que só dizem respeito ao quê? A funcionário. Tá? Então, a gente vai tratar separadamente de funcionário. Eu posso ter alguma coisa aqui ainda de pessoa jurídica que vai dizer respeito somente aqui, a fornecedor. Tá?
Mas aí a gente começa a aumentar muito o leque, e eu não queria, nesse momento, aumentar tanto assim o leque. Tá? Então, o que, que a gente vai começar a tratar, o que a gente vai começar a trabalhar aqui? Ó, dentre o que a gente fez aqui, vamos começar pelo mais simples, para vocês começarem a entender. O que funcionário tem diferente de tudo isso daqui? O CPF é funcionário tem CPF e o jurídico, né, é CNPJ. O cargo. Sim, Nata, mas ainda tem alguma coisa aqui, tem um negócio, tem um atributo aqui que ele é mais generalista para funcionário, e ele só diz respeito a funcionário, seguindo isso que a gente colocou, que é o quê? O cargo dele. O cargo dele. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Para funcionário, eu já vou falar que funcionário tem o quê? Tem um atributo, cargo. Agora, beleza, isso está o quê? Extremamente generalista para onde? Para funcionário. Se eu pensar agora em pessoa física e pessoa jurídica, e funcionário, ele é o quê? Uma pessoa física, se a gente for considerar. Por quê? Ele tem CPF e E o cargo? RG, Ai, gente. tá? Então, pessoa física, eu já vou citar aqui que eu vou ter o quê? De cara, RG, vou fazer pela ordem, né? CPF e RG. Tratando isso, eu já vou entender que pessoa jurídica tem que aqui de algo já específico. CNPJ e inscrição estadual barra municipal. Ó, se eu for considerar aqui, eu já isentei. E eu vou colocar um asterisco aqui, ó. Cargo, CPF e RG. Por quê? Porque funcionário é considerado também o quê? Uma pessoa física, já que ele tem CPF e RG. Eu já vou excluir aqui, ó, CNPJ, inscrição estadual do fornecedor. E aqui, para cliente, eu também estou tirando CPF, CNPJ e RG, inscrição estadual e municipal. Notem que o cliente, ele vai poder ser, num determinado momento, pessoa física. Eu, por exemplo, sou pessoa física, porque eu tenho CPF e RG. Em determinado momento, eu vou ser o quê? CNPJ. Desculpa, jurídica. Por quê? Porque eu vou estar usando o quê? O CNPJ, uma inscrição estadual. Com base nisso, o que sobrou aqui que é comum para todo mundo? Tanto para o cliente, sendo ele pessoa física ou pessoa jurídica, tanto para o fornecedor, Data de nascimento. tanto Nome, endereço. para o funcionário. Então, eu vou aproveitar aqui e já vou fazer aqui, ó, nome, endereço. Então, aqui, o que é comum para todo mundo é o quê? Nome, nome social, nome, endereço. O quê? Telefone. De nascimento e telefone. Concordam, pessoal? Nesse caso, eu acho que eu não esqueci nada aqui, né? Data de nascimento, telefone, nome, beleza. O que que acontece nesse ponto aqui, ó? Beleza. O funcionário, e agora vem esse conceito de herança, tá? E falando aqui, olha, conceitualmente sobre essa questão de herança, o funcionário, ele tem o quê? Nome, nome social, pode ter ou não pode ter, o endereço, data de nascimento e telefone. CPF, RG e o cargo. Então, o funcionário aqui, ele compõe as informações que estão aonde? Pessoa, mais pessoa física,
mais funcionários. Tá? Vou até mudar aqui um pouquinho, para não ficar confuso aqui com o que a gente vai estar fazendo. Tá? Então, para eu ter todas as informações, todos os atributos de funcionário, eu vou usar o quê? Pessoa mais pessoa física mais funcionário. Isso é o quê? Isso é o conceito de herança. Por quê? Funcionário, além de pegar o cargo, ele vai estar usando as informações de pessoa física e, consequentemente, as informações de pessoa. Se eu pensar aqui num cliente, e agora, melhor, num fornecedor, para começar lá, vai. Porque cliente a gente vai ter dois caminhos, fornecedor. Fornecedor, ele vai pegar os dados de pessoa mais pessoa jurídica. Então, a gente vai usar para o fornecedor, pessoa física, pessoa jurídica e pessoa. Se eu pensar num cliente, pessoa física, eu vou estar usando o quê? Os dados de pessoa mais pessoa física. Por quê? Porque eu vou estar usando o quê? CPF e CNPJ. Se eu pensar num cliente, pessoa jurídica, eu vou estar usando os dados de pessoa mais pessoa jurídica. Pessoal, o que aconteceu aqui? Ora, eu tenho os dados de pessoa, nome, nome social, endereço, data de nascimento, telefone. Então, tudo que eu fizer relacionado a isso, toda alteração que eu fizer relacionado a essas 5 informações que a gente selecionou aqui, automaticamente vai refletir aonde? Em todos. Em funcionário, em fornecedor, em cliente, pessoa física, em cliente, pessoa jurídica. Se eu fizer alguma mudança aqui em pessoa física, vai refletir de impacto diretamente aonde? Em funcionário, em cliente, pessoa física. Se eu fizer alguma alteração aqui em pessoa jurídica, vai refletir aonde? Em fornecedor e em cliente, pessoa jurídica. Já se eu fizer alguma mudança aqui em cargo, vai refletir somente aonde? Em funcionário. Porque funcionário só está trazendo os dados de funcionário. Se eu chegar aqui, ó, e colocar, por exemplo, o número de filhos, esse atributo novo, número de filhos, vai impactar em fornecedor? Não. Vai impactar em cliente pessoa física? Não. Vai impactar em cliente pessoa jurídica? Não. Então, olha só, o conceito, né, da programação orientada a objeto, nesse quesito de herança, eu defini e delineei tanto as informações que se eu trabalhar com um dado específico, ele só vai impactar na vida daquele relacionamento, tá? Daquela informação. Vocês querem ver um detalhe? Se eu chegar aqui, ó, poxa, eu preciso de uma informação nova, tá? Por exemplo, eu preciso do e-mail. Quem que tem e-mail? O cliente tem e-mail, o fornecedor tem e-mail e o funcionário tem e-mail. Tudo diz respeito a todo mundo. Então, basta eu vir aqui em pessoa e colocar aqui, ó, e-mail. Notem que essa informação, esse atributo e-mail, ele já vai estar embutido em pessoa, então isso já vai refletir aonde? Em todos os demais. Imagine lá atrás, tá? Nesse exemplo aqui, onde cada uma, eu estou fazendo cada uma informação separadamente, e eu precisar o quê? Incluir um e-mail. E esse e-mail faz parte de cliente, fornecedor, funcionário.
tudo. Eu vou ter que alterar o sistema inteiro por causa de uma informação nova, de um atributo, tá? Quando não é necessário. Por quê? Porque o conceito da orientação a objeto, o conceito de herança de orientação a objeto que é expresso aqui, ele já atende todas essas informações. E a partir daí fica muito mais simples de eu estar tratando isso, de eu estar implementando, de eu estar dando manutenção, de eu fizer esse entendimento. Por quê? Porque eu estou fazendo um ajuste pontualmente numa parte do meu banco de dados, numa parte do meu código, tá? E no processo de manutenção ou qualquer outra coisa, isso é muito mais simples. E só vai impactar em um ponto, não vai impactar nos demais pontos. E a partir daí a gente consegue estar tratando isso da melhor forma possível. E de uma forma bem tranquila, tá? Pessoal, isso daqui, tá? Nessa parte aqui eu tenho o quê? O conceito de herança, onde eu estou herdando informações de outros lugares, tá? Todas as informações na orientação a objeto, isso recebe o nome do quê? De atributos. Tá? E, consequentemente, a gente consegue estar tratando esses atributos de uma forma diferente. Tá? Um outro ponto que a gente também tem, né, na orientação a objeto, além dos atributos, e a gente falou um pouquinho disso lá no encontro virtual passado, são o quê? Os métodos. O que seriam os métodos? É onde a gente vai processar alguma coisa. Dois. Oi, Jairo? Tá? Então, os métodos, a gente vai processar algo. Ó, vamos lá. Quem que vai ter salário? O funcionário. Então, digamos que eu tenho aqui também um atributo chamado salário. Ó, o salário só vai impactar onde? No funcionário. Isso é um atributo, salário. Mas a partir do momento que eu venho aqui e falo cálculo do salário. Tranquilo, Jair. Cálculo do salário. Ora, o cálculo do salário vai ser diferente para um gerente, vai ser diferente para um vendedor, vai ser diferente para um repositor, por exemplo, vai ser diferente para o entregador, e por aí afora. Tá? Vai depender o quê? Dos cargos que eu tiver. Quando eu falo em cálculo do salário, eu estou me referindo ao quê? A um método que vai ser usado. Então, isso passa a ter também um outro significado na orientação a objeto. Por quê? Porque eu posso ter um cálculo de salário para cada cargo do funcionário. Então, eu posso tratar esse método de cálculo de salário de acordo com o funcionário que eu tiver, de acordo com a necessidade que eu quero atingir. Então, isso vai facilitando muito mais. Por quê? Porque aqui entra também um outro conceito que a gente vê muito, né, na orientação a objeto, que é o quê? A sobrescrita de método. Então, eu vou ter um cálculo de salário padrão para funcionários, mas eu vou ter um cálculo de salário diferente para gerente, porque vai pegar o cálculo padrão para todo mundo, mais alguma coisa. Então, para gerente, para vendedor, para repositor, para entregador. Por exemplo, o gerente, o que vai acontecer digamos assim, o cálculo do salário do entregador vai ser com base nas horas trabalhadas. Então, qual que é o valor das horas? Por exemplo, R$ 50 por hora. Quantas horas ele trabalhou no mês? Trabalhou 200 horas. R$ 50 vai dar o valor do
do entregador. O mesmo cálculo vai ser feito, por exemplo, para repositor. Beleza, 200 horas mensais vezes R$ 50, um exemplo. Já para o vendedor, ele vai ter o cálculo das horas trabalhadas mais a comissão de venda. Então, digamos que ele trabalhou 200 horas vezes 50, mais o quê? Ele vendeu R$ 1 milhão, ele ganha 5% dessa comissão, então tem que acrescer essa comissão das vendas dele. Então, é um cálculo complementar. O gerente, a mesma coisa. Foi 200 horas mensais, vezes R$ 50, mais uma bonificação, sei lá, de 20% por ele ser gerente. Exemplo, tá? Então, começa a se mudar um pouco essa parte do cálculo, de como esse cálculo vai ser feito, tá? Então, nessa parte, a gente tem o quê? Os métodos que são esses cálculos que serão realizados. E a gente precisa ter, né, esse contexto com relação a essa parte dos cálculos, tá? Para estar gerenciando isso. Mas a gente vou mostrar para vocês tudo isso na prática. Pessoal, até aqui, entendeu esse conceito que a gente usou? Vocês entenderam essa parte? Por quê? Porque a gente fez o quê? Uma generalização das informações, tá? E isso é fundamental para vocês fazerem, tá? Por que isso é fundamental? Porque é uma forma de vocês começarem a entender o que vocês têm de informação e como vocês vão estar tratando essa informação para levar todo esse conceito para onde? Para a orientação a objeto. Tá? Então, essa análise aqui, vocês usam tanto para orientação a objeto, até para fazer o quê? Para criar as tabelas, né, os atributos de uma base de dados, onde vocês vão estar guardando o quê? As informações, os dados dessas pessoas. E quando a gente pensa em orientação a objeto, a gente pode levar esse conceito de orientação a objeto para dentro também da nossa base de dados. E a gente vai definir as tabelas do nosso banco de dados de acordo com as classes que a gente está criando no nosso projeto, no nosso programa que a gente está desenvolvendo. Tá? Então, isso é o que? Crucial e necessário para a gente ter um entendimento global do que a gente vai ter que fazer e como a gente vai fazer o quê? A organização dessas informações. Tá? Então, nós temos que ter o quê? Todos esses conceitos. Beleza? Até aqui, tranquilo, pessoal? Sussa? Bom, agora, obviamente, isso é todo um conceito. Tá? O que a gente vai fazer agora? Pegar todo esse conceito e levar para onde? Para uma codificação. Então, a gente vai pegar e transformar esse conceito que a gente implementou aqui, que a gente definiu aqui, a gente vai levar isso para onde? Para um código. Tá? No caso aqui, eu acabei optando por C#. Tá? Eu vou até criar um projeto aqui bem simples, sem interface gráfica, sem nada, só para vocês entenderem esse conceito. Tá? Eu não sei até onde a gente vai conseguir chegar hoje, mas a gente dá uma pausa nessa parte e no próximo encontro virtual a gente dá continuidade para poder fechar isso. Porque senão vai ficar bem tarde mesmo, né? Estamos aí com 50 minutos já, né? E tem muita coisa ainda para a gente fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, projeto PO. Vou dar esse nome aqui para ele e vou criar esse projetinho aqui para a gente. Tá? Pessoal, esse mesmo conceito que eu estou usando aqui em C#, vocês podem levar isso para Java, tá? Depois a gente pode pegar e converter esse projeto aqui também para Java, tá? Deixar isso aonde? Tratando essa parte também em Java. Tá? Para vocês verem aí que não vai mudar praticamente nada do conceito que a gente está utilizando. O que vai mudar? Alguns detalhes, algumas nuances com relação à sintaxe da linguagem, de C# para Java.
Bom, eu tenho aqui o meu projeto, né? Projeto POO, beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? Todas essas informações que a gente fez aqui, a gente vai transformar isso daqui tudo no quê? Em classes. Tá? Por quê? Porque a orientação a objeto, a gente tem que pegar essas informações que a gente delineou, que a gente abstraiu, e transformar isso aonde? Nas classes contendo essas informações aqui. E nessa criação de classes, o que que a gente vai fazer? Nós vamos começar a entender um pouco mais aquele conceito de encapsulamento relacionado a quê? Relacionado aos nossos atributos. E aqui também entra um outro conceito de segurança. Por quê? O encapsulamento é uma forma de nós termos o quê? Segurança dos dados que estão sendo tratados, dos dados que estão sendo gerenciados por esse software. E como a gente vai fazer isso? Bom, eu estou aqui com um projeto, ele criou essa classe principal, que é program.cs, né, em C Sharp. Em Java, isso também acontece, ele vai criar uma classe principal, e a partir dessa classe, né, a gente vai conseguir acessar as outras. Só que agora a gente vai ter que começar a criar mais algumas classes. Então, seguindo a IDE do Visual Studio, o que a gente vai fazer aqui? Botão direito no nome do projeto, nós vamos adicionar eu posso vir aqui e falar, adicionar um novo item, tá? E ele vai abrir uma tela, eu vou procurar esse novo item na tela. Como eu quero uma classe, eu posso vir aqui e falar, ó, eu quero uma classe, eu quero adicionar uma classe a esse projeto. Então, eu ganho tempo com esse atalho. Mas eu vou fazer, como a gente vai criar várias classes, eu vou fazer aqui pelos vários caminhos. Então, eu vou em novo item, tá? Aí ele vai abrir essa tela para a gente, e eu vou escolher o que aqui, ó, classe. Então, tá aqui, ó, classe 1.cs. Eu vou chamar essa classe de pessoa. Vou chamar tudo minúsculo. Por que que eu estou chamando essa classe de pessoa? Porque é essa primeira classe que a gente tem aqui. Tá? Essa primeira generalização que a gente fez. Então, a gente vai criar generalizações para isso daqui, ó. Pessoa, pessoa física, pessoa jurídica e funcionários. Tá? Então, eu vou pegar aqui, vou chamar essa de pessoa e vou adicionar essa classe. Ó, ele já adicionou essa classe aqui, pessoa. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, projeto PO, internal class, pessoa. Tá? Deixa eu ver, alguém me mandou mensagem aqui. Sim, Romário. Inclusive, pessoal, essa classe pessoa que a gente está criando, eu já vou adiantar um pouquinho, ela é considerada o quê? Uma classe pai, ou uma superclasse. Por quê? Porque os dados dela estão sendo distribuídos para as classes que estão mais abaixo. Então, seguindo o exemplo que a gente criou aqui, ó, notem que eu sempre comecei aqui toda a distribuição que a gente está usando mais aqui por pessoa. Isso significa que pessoa, por ela estar em primeiro plano para todos, ela é uma superclasse, tá? Ou uma classe pai. Pessoa jurídica, física, aqui ela é o quê? É uma classe filha de pessoa. Por quê? A pessoa jurídica, a pessoa física, ela faz o quê? Ela herda as informações da classe pessoa, tá? Então, é o mesmo conceito, ó, eu sempre digo para vocês, nós da área de TI, a gente não cria nada, nós aproveitamos tudo que a gente tem. Nós não herdamos, né? Nós não somos filhos dos nossos pais, óbvio, né? O que acontece com a gente? A gente não herda as características dos nossos pais. Uma distinção aqui, a gente tem pai e mãe, e a gente vai fazer o quê? Herdar as características do pai e da mãe.
Tá? Então, nós somos filhos. Quem são as nossas superclasses? Nossos pais e nossas mães. Os nossos pais não herdaram as características dos pais deles, ou seja, nossos avós? Então, os nossos pais, com relação aos nossos avós, são filhos. Então, quem é a superclasse dos nossos pais? Os pais deles, que são os nossos avós. E assim a gente vai tratando. Para funcionário, funcionário é uma classe filho de pessoa física. Por quê? Porque ele está herdando as informações de pessoa física. Então, para funcionário, pessoa física é a superclasse, a master. Só que para pessoa física, falando de pessoa física nesse caso é a filha. Por quê? Para a pessoa física, a superclasse dela é a pessoa. Então, ele sempre vai ter a superclasse, a classe pai, a que está acima dela. Tá? Então, entendam esse conceito, pessoal. Superclasse ou classe pai, aqui está acima. Sempre quem está fornecendo os atributos, fornecendo as características, é a superclasse, é a classe pai. Quem está recebendo é a filha. E de acordo com essa árvore, uma classe ela pode ser filha com relação a que está acima dela, mas pode ser uma superclasse com relação a que está abaixo dela. Fechou? E a gente vai tratando dessa forma, tá? Claro que aqui, a hora que a gente colocar no código, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Mas sempre entendam isso, tá? Vocês, usem vocês como exemplo. Vocês são filhos, então você é uma classe, vocês são uma classe filha. Eu sou filho, sou uma classe filha. O que acontece? Vocês herdam as características dos seus pais, então seus pais são superclasses. Ou a classe pai. Se você, como filho, também tem um filho, então, para o seu filho, você é a superclasse. Por quê? Porque seu filho está herdando as informações, as características de você. Então, nesse caso, né, se a gente inferir sobre o filho, vocês são superclasses do filho. Mas vocês são classes filhas relacionado aos seus pais. Tá? Então, sempre levem esse conceito para frente. Beleza? Acho que ficou claro essa parte. E aí, qualquer coisa, pessoal, a gente vai estar discutindo um pouco mais sobre isso, tá? A hora que a gente começar a colocar no código aqui, isso vai evoluir um pouquinho mais, aí vai ter novos entendimentos, e vai facilitando cada vez mais aí o entendimento de vocês. Bom, voltando então aqui ao nosso Visual Studio, tá? Então, eu tenho aqui, né, a nossa primeira classe, que no caso, pessoa é a nossa superclasse. Beleza, eu vou criar aqui também a pessoa física. Então, mais uma vez, botão direito aqui, adicionar. Eu já vou direto aqui em classe. Né? Tá aqui, ó, classe 1.cs, já trouxe, né, aqui bonitinho. Eu vou chamar isso daqui de pessoa física. Tá? Vou adicionar. O que aconteceu? Ó, tenho agora pessoa física aqui, e tenho pessoa. Eu vou criar aqui, pessoal, para também não ficar muito delongo, né, eu vou criar agora também a classe funcionários. Tá? Então, vamos lá, adicionar classe, vou chamar aqui de funcionário. Sempre sem acento, pessoal, e procurar deixar isso só no singular, tá? Bom, então eu tenho aqui agora, ó, esse cenário que a gente estava discutindo aqui. Pessoa, pessoa física e funcionário. Bom, o que a gente vai ter que tratar aqui? Os atributos, né, de pessoa, os atributos de pessoa física e os atributos de funcionário. Como que a gente vai tratar isso? Nós vamos ter que criar aqui algumas variáveis. Tá? Então, a gente vai ter que trabalhar aqui com esse conceito de variáveis para a gente poder estar tratando essas informações.
Uma das coisas que a gente precisa fazer aqui, pessoal, que eu ainda não comentei, antes da gente começar a trabalhar com isso, essas classes aqui, como elas vão trocar informações dentro do nosso projeto, elas têm que ter o quê? Uma abrangência global. Então, essas classes, elas têm que ser o quê? Públicas. Então, eu vou definir no primeiro momento aqui, todas essas classes, eu vou tirar o interno, tá? Como pública. Então, classe funcionário vai ser pública. Classe pessoa física, eu vou trocar o interno por público. Pessoal, essa daqui é uma particularidade do C Sharp, tá? No Java, ele vai trazer lá class pessoa física. O que a gente vai lá e faz o quê? Public class pessoa física, tá? O C Sharp, toda essa parte aqui do internal, tá? Mas a gente troca aqui por public. E agora nós temos as 3 classes que nós temos aqui com uma abrangência global no nosso projeto. Quando a gente trabalha com orientação a objeto, é fundamental, na parte, no momento de programar esse código, que as classes sejam do tipo públicas. Lembrando que as classes que vão fazer parte de todo esse conceito da programação orientada a objeto. Ok? Então, a gente tem que ter esse conhecimento, essa ideia, tá? Esse tratamento. Bom, um outro ponto que a gente tem que fazer aqui também, que a gente tem que pensar, está relacionado a seguinte. Eu não falei que pessoa é a nossa superclasse? Pessoa é a nossa classe pai? Então, pessoa está aqui, public class, pessoa. Só que pessoa física não vai ser uma classe filha de pessoa. Pessoa não é a superclasse de pessoa física. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar que essa classe aqui, ela vai fazer o quê? Ela é filha da classe pessoa. Como é que eu faço isso? Basta eu vir aqui e falar aqui, ó, 2 pontos, pessoa. Pessoal, só com esse conceito aqui, no C Sharp, eu já estou falando, ó, pessoa física herda os dados de pessoa. O mesmo vai valer para quê? Para funcionário. Só que, peraí, funcionário vai herdar os dados de pessoa ou vai herdar os dados de pessoa física? Mas funcionário, ele pega os dados de pessoa física e os dados de pessoa. Sim. Só que a pessoa física já pegou os dados de pessoa. Então, para funcionário, a superclasse dele, a classe pai, vai ser o quê? Pessoa física. Opa, que nossa, vai ser pessoa física. Então, nesse contexto, eu estou falando, ó, funcionário herda os dados de pessoa física. Pessoa física herda os dados de pessoa. Como pessoa física já herdou os dados de pessoa, então o funcionário está herdando os dados de pessoa física e também já está levando junto os dados de pessoa. Então, não tem que falar que funcionário vai herdar os dados de pessoa física e pessoa. Não, ele só vai herdar os dados de pessoa física, porque os dados de pessoa, os atributos de pessoa, já estão em pessoa física. Beleza? E todo esse conceito de classe, filha, classe, pai, superclasse, subclasse, eu já acabei de descrever aqui no código das classes do C Sharp. Para Java, funciona da mesma forma, o mesmo raciocínio. Olha só, todo um conceito, né, que a gente vai entender, e simplesmente usando 2 pontos e passando o nome da classe que ele vai herdar as informações, a gente já consegue resolver. Se eu tiver aqui, pessoal, e só para a gente ilustrar mais um pouco, se eu vim aqui criar uma nova classe, adicionar classe,
por exemplo, a pessoa jurídica, eu vou fazer o que aqui? Eu simplesmente vou mudar aqui para público, né, como eu vim fazendo, e vou vir aqui e falar que pessoa jurídica vai dar o quê? Pessoa. Pronto. Então, a superclasse, a classe pai de pessoa jurídica é a pessoa. Né? Esse processo aqui que a gente faz. Isso já vai induzir todo esse ponto, toda essa parte. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Fácil ou algo assim um pouco mais complexo? Ou está tranquilo por enquanto? Tá tranquilo, tô conseguindo pegar direitinho. Maravilha. Agora, pessoal, o que que a gente tem que fazer? Nós temos que trazer o quê? Os atributos que a gente definiu aqui, ó, toda essa parte aqui, a gente tem que trazer isso para dentro da nossa classe. Então, a classe pessoa vai ter como atributo o nome, nome social, o endereço aqui, no caso, vai ser rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, complemento, data de nascimento, telefone e e-mail. Tá? Para ganhar tempo, eu vou trabalhar, pessoal, ó, com duas informações, nome e nome social, tá? Para ganhar tempo, para não. Porque senão a gente vai ter que colocar um, dois, né? 7 atributos de endereço, então esse negócio já está indo para 9, né? A gente vai ter que trabalhar com 12 atributos. Isso demanda tempo para ficar digitando, criando os métodos e tudo mais. Então a gente vai dar uma reduzida aqui para facilitar esse trabalho, tá? E ficar mais fácil. Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar, tá, os meus atributos. Aonde eu vou criar esses atributos? Dentro da classe que eu defini. Ora, os atributos nome e nome social, que aí no caso vai ser razão social e nome fantasia, quando eu falar em pessoa jurídica, eles têm um tipo, eles vão guardar o quê? Texto. Tá? Então, eu vou chegar aqui e falar assim, ó, string, que é o tipo texto, e vou colocar aqui nome. E vou falar string, nome social. Eu vou até colocar um comentário aqui, que isso daqui pode ser o quê? Razão social. Opa, eu estou em pessoa jurídica, eu estou fazendo coisa errada, não é aqui que eu vou criar isso, não. Isso daqui vai ser criado aonde? Em pessoa. Eu Tá? até achei estranho aqui, mas o acento pode vir na hora de declarar, né? Oi, como? Desculpa. Eu vi que estava fazendo no pessoa jurídica, até achei estranho mesmo, mas eu vi que o senhor pôs o acento em pessoa razão social. Nesse caso, vem acento. Então, eu coloquei por quê? Porque eu coloquei como comentário, tá? Ah, entendi. Tá, e William, então é um comentário, porque o nome vai ser, por exemplo, aqui, ó, nome. Opa, nome. O que eu quis dizer é o quê? Que o nome, quando for pessoa jurídica, ele vai simbolizar o quê? Uma razão social. Vocês notaram que aqui ficou verdinho, ó, razão social. Por quê? Porque eu tracei aqui, ó, barra, barra. Então, isso significa o quê? Isso é um comentário, tá? Para ser sharp, Entendi. tá? E eu vou usar aqui também como texto, tem que ser tudo minúsculo, o nome social. E aqui vai ser o quê? O nome fantasia. Caramba. Aqui, pessoal, é outro ponto crucial. E só respondendo o Matheus, esses dois pontos aqui, Matheus, que a gente coloca, identifica o quê? Que ele identifica o quê? O conceito de herança.
Tá? Então, 2 pontos significa pessoa física, 2 pontos, entre aspas, está herdando os atributos e os métodos da classe pessoa. Tá? Então, tem esse significado. Agora aqui, pessoal, entra um ponto crucial, tá? Quando a gente trabalha também com programação orientada a objeto e a gente trabalha com segurança. Vamos lá. E aqui entra o quê? O conceito de encapsulamento na orientação ao objeto. Da forma com que eu coloquei aqui, se eu vim aqui colocar o public string, nome social, o nome aqui, o que o public significa? Da mesma forma que eu defini public class, abrangência total dentro do projeto. Isso significa que, a qualquer momento, em qualquer local do projeto, eu vou poder ler as informações que estão no nome ou atribuir novas informações para o nome. O que acontece com a segurança dessas informações no meu projeto? Se perdeu. Por quê? Porque, às vezes, por um erro de código, eu posso simplesmente colocar aqui onde estaria o nome José da Silva, eu posso vir aqui e colocar Rua 10. Tá? Por um erro de codificação. Então, quando a gente define os atributos dentro de uma classe, por convenção e segurança, isso pensando na orientação ao objeto, nós definimos todos eles como private. Ou seja, eles só podem ser utilizados na classe. Oi, professor, mas então como é que eu vou passar essas informações, né, para a classe, essas informações? Nós vamos criar o quê? O conceito de encapsulamento. E esse conceito de encapsulamento, ele vem e coloca o quê? Um método para poder estar fornecendo essas informações, para poder estar trabalhando com essas informações. E como que a gente vai definir esses métodos? A gente vai definir o método, e o método, ele vai ser como público. Tá? Então, a gente vai ter um método para atribuir uma informação para o nome, e a gente vai ter um método para ler essas informações do nome. Então, o método para atribuir informações para o nome, ele vai ser public void set nome, e eu vou passar o quê? Um atributo string valor, para não confundir vocês. E, consequentemente, eu vou ter isso, ó. Nome vai receber o quê? Valor. Pessoal, eu estou setando uma informação nome. Então, set nome. Por que eu coloquei void aqui? Porque é um método que não vai retornar nada. Ele simplesmente vai receber uma informação, vai ser atribuída para ele uma informação. Por isso que eu estou passando aqui como parâmetro. E eu estou pegando esse parâmetro que está sendo passado e estou armazenando na variável nome. Aí vem aquela pergunta, mas professor, eu não poderia fazer isso daqui direto, atribuindo aqui para o nome, deixando o nome private? Poderia. Só que, e se eu quiser fazer um tratamento nesse valor que está chegando? E se eu quiser, por exemplo, deixar tudo em maiúsculo, ou simplesmente tirar os acentos dele? Por aqui vai ser um pouco complicado para eu estar fazendo, porque eu vou ter que fazer isso em todos os lugares que eu for usar o nome. E aqui eu posso simplesmente, se eu quiser deixar ele em maiúsculo, eu venho aqui e coloco ponto, to upper, que ele vai fazer o quê? Ele vai automaticamente pegar o nome, a informação que eu digitei, se tiver tudo minúsculo, e automaticamente vai converter tudo para maiúsculo. Tá? Isso é um exemplo, tá, pessoal? Eu posso fazer outras tratativas
com relação a essa informação que está chegando. Se for, eu posso validar essa informação para ver se ela está correta ou não. Imagine o e-mail, tá? O e-mail, ele tem um formato, tem um nome, @gmail.com. Então, se eu não encontrar, por exemplo, o arroba, não quer dizer que aquele e-mail está errado. Se é separado por espaço, significa que aquele e-mail está errado. Então, é uma forma de eu estar validando a informação que está entrando no meu projeto, que está entrando na minha classe, tá? Então, isso é uma forma que a gente vai fazendo o quê? A gente vai tratando, a gente vai organizando isso da melhor forma possível. Toda vez que eu quiser, então, setar as informações por um atributo, eu uso set. Se eu quiser ler essas informações, agora eu vou ter o quê? Public, string, e olha, ó, já deu aqui, ó, get nome. Tá? Por que get? Porque eu estou pegando o nome. E aqui eu vou ter o quê? Um return nome. E agora eu não vou usar mais void como eu usei aqui. Eu vou usar um retorno, porque eu quero retornar a informação do nome. Eu quero retornar o nome dessa pessoa, desse fornecedor, desse funcionário, desse cliente. Então eu coloco aqui no lugar do void o tipo que vai retornar. Que no caso é o quê? É um texto. Tá? Então eu faço... Então o void só serve para receber. O void é quando você tem um método, Will, que não vai simplesmente retornar nada, ele simplesmente vai processar. Ah, entendi. Então você define ele como void, porque esse método não tem retorno do processamento que ele fez. Quando você quer um retorno, então você coloca o tipo do retorno que você vai ter. Entendi. Tá? Então tem essas duas distinções entre os métodos. Tá? E notem aqui que, ó, o atributo ficou como private, ou seja, restrito. E o método público, porque o método vai poder ser acessado em todo o projeto. E aí a gente consegue fazer o quê? O gerenciamento da informação que está entrando e saindo, se ela está coerente ou não. A mesma coisa aqui, ó, no get, eu posso fazer uma formatação aqui. Por exemplo, eu posso falar que o nome, ele vai ser to lower. Ou seja, ele vai sair tudo em minúsculo. É um exemplo. Então, eu estou tratando isso. Eu não vou ter que pegar lá, quando eu for usar o nome, e converter ele tudo para minúsculo. A hora que eu solicitar o nome, ele já vem tudo em minúsculo. Ou uma outra tratativa que eu queira fazer aqui. Se eu tiver, por exemplo, um valor, eu posso transformar esse valor num valor monetário, com a formatação, R, cifrão, né, as casas decimais, tudo bonitinho. Então, usando um método para poder atribuir e buscar as informações, né? Isso facilita, por quê? Porque a gente vai conseguir tratar esses dados, a gente vai conseguir validar esses dados. Isso envolve o quê? Segurança, facilidade. Se eu pego, por exemplo, no caso do exemplo que eu dei de valor, se eu quiser fazer uma formatação do valor, eu não vou ter que fazer isso, onde eu vou estar usando o valor. Por quê? O valor já vai vir formatado do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso, para estar mostrando ele. Então, tudo isso são o quê? Facilidades que a gente vai usando e vai incorporando da orientação ao objeto. Tá? Então, isso vai facilitando cada vez mais e vai ajudando cada vez mais todo esse processo, né, de desenvolvimento. Pessoal, isso daqui que eu fiz, ó, o get e o set para nome, eu também tenho que fazer o quê? Para nome social. Tá? Eu tenho que estar tratando isso. Eu tenho que gerenciar isso. Eu tenho que mostrar isso. Tá? Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui, ó. Public, void, né? Set nome social. Uma das vantagens, tá, pessoal, do Visual Studio é que ele tem essa inteligência aqui, ó, que ele já vai preenchendo os dados. Tá? Então, eu não preciso digitar tudo. Né? No caso, ele já deu uma sugestão aqui, eu simplesmente pressionei o tab e ele já confirmou isso como certo. Então, tá aqui, ó, public void, set nome social, string valor, nome social vai receber valor. Um detalhe para vocês não confundirem, tá?
Quando eu uso aqui valor no atributo, eu posso usar valor aqui no atributo também, por quê? Porque essa variável que eu chamei de valor, ela só vale para o método que está aqui, tá? Ela não é uma variável global, ela é uma variável local do método, tá? Então, eu só consigo usar ela no método. Aí eu posso ter esses nomes de parâmetros iguais, tá? Só isso. E eu também vou criar o quê? Um get, né? Então, public, olha lá, string, get nome social, onde eu vou ter o quê? Um return, aqui eu vou ter o quê? Um return, e eu vou retornar o quê? O nome social. Tá? Aí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue ter os atributos e os métodos que a gente vai estar retornando para esses atributos. Né? Então, isso vai facilitando cada vez mais o nosso projeto, né? A nossa implementação. Eu posso criar aqui ainda, pessoal, ó, um outro método que ele vai fazer o quê? Ele vai retornar as informações do nome e do, do nome e do nome social. Então, eu posso ter um método aqui, opa, apaguei coisa que não deveria apagar aqui. Eu posso ter um método aqui, por exemplo, public, que eu posso chamar de void, que eu vou colocar aqui, vou chamar de mostrar detalhes. Melhor, vamos, antes de detalhes, não, mostrar dados aqui, por quê? Porque eu vou mostrar os dados que ele está retornando aqui. Tá joia? Para mostrar esses dados, como eu estou trabalhando no modo console, eu vou console.writeLine, aonde eu vou estar colocando o que aqui? O nome. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o maisinho, porque eu vou concatenar o nome social, o nome, vírgula, mais o nome social. Dessa forma, eu vou fazer o quê? Eu vou estar apresentando os dados. Tá? Então, o que tem aqui? Eu tenho uma forma de mostrar os nomes que eu cadastrei para essa classe. Tá? Lembrando que, até agora, eu só trabalhei com a classe pessoa. Eu não trabalhei com mais nenhuma outra classe. Então, eu só criei os atributos da classe pessoa. Tá? Como é que eu faço para usar essa classe pessoa? Como é que eu faço para poder aplicar isso e, consequentemente, começar a utilizar isso? Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, para utilizar uma classe, eu preciso fazer o quê? Criar um objeto. Então, como é que eu vou fazer para criar esse objeto? Tá? E detalhe, pessoal, a gente não está, apesar de a gente ter implementado aqui toda a parte de herança, a gente não está fazendo uso dessa herança, tá? A gente simplesmente está criando esses dados, mas agora eu quero fazer o quê? Eu quero usar esses dados. Eu quero ver se esses dados vão funcionar, se isso daqui está começando a funcionar, está ficando coerente ou não. Então, eu venho aqui na classe Program, né? E aqui, por exemplo, dentro do main, que é o nosso método principal, eu vou criar uma variável, e essa variável, ela vai usar tudo isso daqui que eu coloquei aqui dentro. Deixa eu tirar essa parte aqui. Ou seja, tudo isso daqui que eu coloquei aqui dentro, ela vai usar. Então, eu vou ter acesso ao mostras dado, por quê? Porque ele é público. Eu vou ter acesso ao get nome, eu vou ter acesso ao nome, né, acertar o nome, enfim, eu vou estar ajustando tudo isso. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Tá? Eu vou criar um objeto pessoa. Então, eu vou criar essa variável, tá? Que vai herdar, que vai receber tudo de pessoa, que eu vou chamar aqui de eu, tá?
que vai ser igual a new pessoa. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, eu ponto, ó, isso é interessante. Eu tenho set nome social, mostra dados, tá? Tenho get nome social. Mas notem que eu não tenho nome e nome social. Por que que eu não tenho nome e nome social? Porque está definido aqui como private. Tá? Então, o que que eu É vou só a fazer? classe pessoa que pode usar, né? É só a classe pessoa que pode usar o nome social. Se eu quero setar, passar uma informação para o nome, eu tenho que usar eu.setNome. Tá? O que que eu vou falar aqui? Por exemplo, Alessandro. Quero setar o nome social, eu.set nome social. Sei lá. Não, vou colocar Ale. Ponto e vírgula. Se eu quero mostrar essas informações, eu ponto mostra dados. Se eu executar isso aqui agora, pessoal, ó, ele vai abrir aqui uma tela, um prompt de comando, tá? Como é a primeira execução, ele demora um pouquinho. Tá? O que que ele vai fazer aqui? Ele mostrou, mas ele não parou. System. Ponto. Não é break. Oh, caramba, qual que é o comando para ele parar aqui? Igual deu branco. É igual do Java? Eu acho que, se eu não me engano, acho que é não, não é console key. Não, não é igual do Java, é system.key. Peraí. Nossa, deu um branco total aqui agora. Hum, deixa eu fazer uma busca rápida aqui. Acho que aqui vai dar ali console. Ponto readline. Ou readkey, alguma coisa assim. Acho que readkey vai dar certo. Deixa eu ver se agora vai parar. Vou mostrar para vocês. Olha lá. Alessandro, vírgula, Ale. Ou seja, o que eu setei para o nome e o que eu setei para o nome social. E ele pegou e mostrou aqui para mim. Então, o que que ele está fazendo? Eu estou setando e aí ele chamou o método mostra dados, aonde ele mostrou aqui os dados para mim. Certo, pessoal? Então, isso, né, é um exemplo que a gente consegue. Então, eu não consigo aqui, por exemplo, ó, eu com o nome. Ele não vai trazer o nome, ele vai trazer o set ou o get para poder estar usando aí. Tá ok? Eu vou deixar isso daqui por enquanto, só para vocês depois verem a diferença. Bom, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar os atributos para pessoa física. Pessoa física aqui, a gente vai trabalhar basicamente com o quê? Com duas informações, CPF e o RG. Então, a gente vai ter o que aqui? Mais uma vez, private, né, string, por quê? CPF e RG, eu trato isso como o quê? Como texto, tá? Porque eu posso querer ter essa formatação, né?
Por exemplo, número do CPF, ponto, tal, tal, traço, tal, tal. E a mesma coisa, private string, RG. Tá? Os atributos, eu defino isso como private. Mas aí eu vou ter que fazer o quê? Criar também o get e o set, para poder estar gerenciando e mostrando essas informações. Então, a gente precisa, né, extremamente dessas informações. Por quê? Senão, né, algo não vai funcionar direito. Tá? Então, a gente tem que estar tratando essas informações e sempre a gente tem que tratar essas informações, com certeza. Tá joia? Bom, pessoal, agora, então, vamos definir aqui os métodos, né? Public, void, set, CPF. E aqui a gente vai ter o quê? O string, e para não confundir, eu vou chamar de valor. Né? E aí, claro, a CPF vai ser igual a valor. Ponto e vírgula. Vamos ter também o quê? Public string get CPF. A gente vai ter o que aqui? Um return CPF. Vamos ter isso também. Pessoal, eu vou copiar aqui e só vou mudar, tá, CPF para RG para ficar mais fácil. Senão, a gente Ô, professor, tira uma dúvida. Por que o Oi? CPF e o CNPJ não pode ficar com Inter? Para começar, eu posso querer usar a formatação dele. Ou seja, eu posso querer definir ele dessa forma aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só concluir aqui. Por exemplo, eu posso querer falar que o CPF vai ser isso aqui, ó. Por exemplo, 11.222.333 traço 44. Ou seja, eu posso já querer deixar ele de que forma? Já formatado. Além do mais, quando eu trabalho dessa forma, falando que ele vai ser do tipo string, eu estou ocupando menos espaço na memória. Tá? Se eu definir aqui como int, ele não vai aceitar. Eu vou ter que colocar ele como int 32. Por quê? Não, desculpa, int 64, porque ele vai ser um número bem grande. E o RG, por que o RG tem que ser string? Porque em alguns casos, eu posso ter isso no RG, ó. 25, por exemplo, ponto 456, ponto 987, traço X. Aí eu estou tendo o quê? Uma letra no RG. Aí O isso meu RG antigo tinha a letra MG também. é isso. Então, pode causar um certo transtorno. Então, o que eu costumo usar, pessoal? Isso já é experiência também, que a gente vem tendo aí. Se é um número, e esse número muitas vezes ele é formatado com pontos, traços e tudo mais, o que eu faço? Eu jogo isso para string. A mesma coisa acontece com o CNPJ. Como é que é o CNPJ? Por exemplo, 048.795 barra 0001-44, por exemplo. Então, você tem uma formatação, uma configuração diferente disso. Então, o melhor disso tudo é o quê? É você manter isso em texto. Porque já vai com a formatação, né, com a separação de ponto, barra e tudo mais. E se você precisar fazer um cálculo, o cálculo, por exemplo, para validar um CPF ou para validar um CNPJ, você vai ter que ir pegando números por números. E a partir do momento você faz o quê? Uma tratativa de acordo com as separações que você tem para poder validar se aquele CPF é válido e se aquele CNPJ também é válido.
tá? Então, fica mais fácil para você estar implementando uma rotina para fazer cálculos. Então, isso facilita bastante. Beleza? Entendi. Matheus, não é só onde você tem armazenamento de números, tá? Quer dizer, se você for só para usar aquele número para guardar. Se você for fazer algum cálculo, aí você vai depender de como é esse número. Se for um número inteiro, você define ele como int. Se for um número decimal, aí você muda, ou você vai definir ele como double, né, ou como float, vai depender do tamanho que esse número vai ter. Tá? Então, é sempre interessante a gente dar uma olhada na sintaxe da linguagem, como que é a tratativa das variáveis. Tá? Se a gente pensar em C Sharp, nós temos o quê? int 16, int 32, int 64. Isso são números inteiros, sem casas decimais. Se a gente partir para números com casas decimais, a gente tem o float, que são números decimais um pouco menores, e tem o double, que são números decimais bem grandes. Tá? Então, vai depender muito da forma com que você está tratando isso. Claro que aqui entra aquele conceito de espaço e memória. Quanto maior for o número que você está tratando, maior vai ser o espaço que ele vai usar na memória. Tá? Então, nesse caso, CPF e RG, como é algo que eu não vou usar para cálculo, e eu quero guardar a formatação dele, o que, que eu faço? Eu defino ele como string. Senão, eu vou ter que fazer o quê? Pegar aqui, ó, no momento que eu fizer o return do RG, chamar um método que vai fazer o quê? Formatar o RG. Né? E, no caso, se eu tiver um RG com letras, como a gente tem vários, principalmente os mais antigos, eu não vou conseguir salvar o RG completo, eu vou conseguir salvar só uma parte dele. Porque se eu definir aqui como int, alguma coisa, o que, que vai acontecer? Ele não vai aceitar a letra. Ou não, Marco? Só uma dúvida, mestre. Quando você usa esse string para pôr CPF ou RG, tem como colocar uma máscara ou não? É futura ou é para frente? A máscara, você já trabalha mais na interface gráfica, tá? Ah, tá. E aí a máscara você vai colocar no componente que você vai digitar. Beleza. Mas nada impede também de você fazer o seguinte, montar uma função, tá? Um método que vai colocar a máscara depois. Só que aí vai ser um trabalho um pouco maior, porque você vai ter que fazer a quebra do número e tal, para ir colocando a pontuação. Então, fica melhor você definir essa máscara onde? Lá na interface gráfica. Por quê? Porque a gente vê em muitos sites, tem muitos sites que ele só aceita, por exemplo, você digita só o número, ele já sai colocando a máscara. Tem outros que você já clica para digitar o número, ele já está lá com os pontos, já os tracinhos, tudo bonitinho. Então, isso está relacionado aonde? Na parte da interface gráfica, no visual que vai interagir direto com o usuário. Tá? Aí fica mais fácil para estar gerenciando tudo isso. Pessoal, aqui também, eu vou aproveitar e copiar daqui para não ter o trabalho de ficar digitando tudo. Eu vou colocar também aqui, ó, o mostrar dados. Então, eu vou ter esse método aqui também, mostrar dados. Só que aqui eu vou estar trabalhando o quê? RG e CPF. Tá? E a partir daí a gente já resolve essa questão. Pessoal, vamos lá. Ó, agora, tá? E eu prometo que isso vai ser a última coisa que a gente vai fazer hoje, tá? Por quê? Porque senão, amanhã a gente termina tudo isso explicando detalhadamente para vocês. Mas a gente, no próximo encontro virtual, a gente continua isso, por quê? Porque também está relacionado ao que vocês vão estar vendo nas próximas unidades, né? Nas próximas 4 semanas. Eu estou adiantando um pouco essa parte aqui. Então, agora, ó, o que, que acontece? Nós estamos trabalhando com uma classe que ela faz o quê? Ela herda informações da classe pessoa. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que criar aqui um constructor
E esse constructor vai ser responsável por trazer as informações lá da classe pessoa. Que vai ser o quê? Nome e nome social. Como é que a gente faz para criar esse constructor? Esse constructor, tá? Ele está diretamente relacionado, tá, ao nome da classe. Então, o constructor, ele vai ter o nome da classe. E o constructor vai ser public, pessoa física, tá? Pessoal, o constructor, tá, ele já até criou tudo aqui, mas a gente vai ter que mexer nele aqui, porque a gente vai ter que incluir mais coisas. Tá? O constructor, a gente não tem o quê? O void. Porque ele não é um método convencional. Tá? Ele é um construtor da classe. Se eu não colocar nada, tá? Se eu não definir esse método constructor, o Java, o C Sharp, ele já implicitamente cria isso. Tá? Implicitamente ele já cria isso. Só que eu preciso ter, tá? Quando na classe filha, ter esse constructor. Por quê? Esse constructor, ele vai buscar os dados também lá da classe pai. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, de início, 2 pontos, base, porque ele vai pegar lá na base, ele vai buscar o quê? O nome. Ele vai buscar o nome e o nome social. O que é que ele não está aceitando aqui? Nesse caso aí, não vai precisar pôr o set get name? Não, aqui não. Ele já vai buscar lá. Deixa eu só fazer um negócio aqui antes. Eu vou ter que ter aqui, ó, no constructor, o string, nome, string, nome social. Tá? E aqui agora eu vou ter o nome e, consequentemente, o nome social aqui. Aqui, pessoal, eu não preciso fazer o get, né, nem o set. Por quê? Porque aqui ele já está falando que eu estou herdando as informações de lá, da classe pessoa. Tá? Então, não preciso ter essa tratativa aqui. Tá? Ele já vai gerenciar isso. Tá ok? Então, isso já está tranquilo. O que eu preciso fazer aqui, ó, e agora veio o conceito também de sobrescrita de método, eu não criei aqui o método mostra dados, só que aqui na classe pessoa eu também tenho o método mostra dados. E eu quero usar as informações do mostra dados que está lá na classe pessoa. Então, aqui eu tenho que fazer o quê? Sobrescrever esse método. Para sobrescrever, eu uso o quê? Override. Tá? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou sobrescrevendo o método mostra detalhes. No caso aqui, mostra dados. E aqui eu vou falar o quê? Base ponto mostra dados. Porque eu vou estar usando as informações do método mostra dados da classe pessoa. Tá? E dessa forma, a gente consegue estar fazendo o quê? Tratando todo esse conceito de herança. A gente precisa ter essas informações, tá? Para poder estar ajustando isso. Ah, e é claro, pessoal, aqui dentro, né? Como eu vou herdar os dados lá da classe pessoa, aqui em pessoa, eu tenho que vir aqui, ó, e falar que ele vai ser um método virtual, tá?
Porque eu estou virtualizando esse mostra-dados aqui para que ele possa refletir aqui em pessoa física. Tá? Então, tem que fazer essa mudança também aqui na classe pessoa para virtual. Senão, ele vai dar erro. Tá joia? Bom, pessoal, agora, o que a gente vai fazer? Vamos testar para ver se tudo isso vai funcionar, é claro, né? Então, eu tenho aqui, ó, público class, pessoa física, que está herdando do quê? De pessoa, porque eu tenho aqui pessoa, bonitinho, tá? Eu defini o método mostra-dados aqui como virtual, né, para poder estar tratando isso, e vamos ver agora se tudo isso aqui vai funcionar e vai dar certinho. Notem que ele define aqui, ó, como sendo um método virtual, por quê? Porque esse método é herdado, tá? Então, ele mostra, ele trata isso, né, de uma forma já bem coerente para a gente aqui, já vai mostrando que está herdando da onde? Está herdando de pessoa, mostra dados. Tá? Então, a gente consegue estar ajustando, né, esses detalhes e, consequentemente, tá fazendo toda essa parte aí da sobrescrita de método. Tá? Ou também do polimorfismo, que a gente usa esse termo também dentro, né, dentro da nossa, caramba, dentro da nossa orientação a objeto, tá? Desculpa aí sobre isso, pessoal. Bom, então, agora o que a gente vai fazer? Executar, para ver como é que ele vai se comportar com relação a isso. Só que antes disso, eu tenho que vir aqui em Program, e agora, tá? Eu vou mudar aqui, eu vou até comentar essa parte, porque agora eu vou estar criando, né, a herança não da classe pessoa. Agora eu vou criar de pessoa física. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar aqui, ó, pessoa física, eu vou chamar de cliente PF, porque é um cliente pessoa física, vai ser igual a new, tá? Pessoa física. E no caso agora, opa, faltou aqui, né? O pessoa física, por que está dando erro aqui? Não gostei desse detalhe, não. Ah, um pequeno detalhezinho aqui, né? Pessoa física aqui, pessoal, como eu criei um constructor dessa forma, então também tenho que vir aqui e criar um constructor sem atributos. Tá? Por quê? Porque senão ele vai dar erro na hora de eu criar o objeto. Então aqui eu estou pegando todos os atributos, mas eu quero criar um constructor aqui sem atributos para poder estar criando esse objeto. Tá? Então agora funcionou. Aí eu vou ter cliente, PF, ponto. Olha só que legal. Ele trouxe o quê? 7 nome social, 7 nome. Mas espera aí, na minha pessoa física, eu só tenho o quê? 7 CPF e 7 RG. Por que está aparecendo aqui, né, nome social e nome? Justamente por quê? Por questões do conceito de herança. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho aqui pessoa física, tá, que está herdando de pessoa, e eu estou criando, né, uma variável, um objeto chamado, né, cliente PF, que está herdando de pessoa física, automaticamente ele traz também os atributos da classe pessoa. Por quê? Pessoa é o quê? É a superclasse, ou a classe pai, de pessoa física. Então, ele vai incorporando todos esses dados, tá? E assim, sucessivamente. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, pessoa física, ponto, 7 nome, tá? Aonde
né? Mais uma vez, eu vou chamar aqui, vai, de Alessandro, para manter o padrão. Eu posso ter cliente pf.set, nome social, né? Que eu vou chamar aqui, por exemplo, de Ale. Eu posso ter o cliente pessoa física, ponto, set, RG, né? Onde eu vou passar aqui, por exemplo, 1.22, 2.333, traço 44, e eu posso ter aqui um cliente, pessoa física, ponto, set, CPF, né? Onde eu vou estar colocando, por exemplo, um CPF, eu troquei as bolas tudo aqui, né? Vou colocar o RG aqui, o CPF aqui, onde eu vou ter, por exemplo, 444.555.666, traço 77. Tá? E eu posso ter aqui, por exemplo, para mostrar isso, tudo clientes, CPF, mostra dados. Se não aconteceu nada de errado, pessoal, ele vai funcionar. Agora, ele falou que tem erro aqui. Vamos ver o que ele vai executar aqui. Ele só trouxe a informação anterior, porque deu erro aqui. Deixa eu ver. Tá tendo erro aqui nessa base. Desculpa aqui, pessoal. Um esquecimento meu aqui. Da mesma forma que eu criei o constructor aqui em pessoa física, eu também preciso criar o constructor aqui em pessoa jurídica. Tá? Porque senão vai dar erro. Então, aqui, public, pessoa, string nome, string tá bonitinho. Eu não gosto quando ele coloca esse diz aqui, então eu nem apago. Pronto. Agora, provavelmente o erro aqui sumiu. Isso, beleza. Ficou faltando o quê? O constructor que eu estava criando ali. E aqui, obviamente, eu também vou colocar essa base aqui para ele não retornar erro, né? Quando eu fizer o constructor aqui normal. Sobrou aqui. Maravilha, pessoal. Agora, não temos mais erros. Vamos ver se ele vai retornar agora o quê? Ainda tem erro aqui ainda? Aonde ele retornou erro aqui? Hora que eu... Deixa eu tirar aqui, pessoal, funcionário recebendo pessoa física aqui, porque a gente vai ter que fazer também as mesmas tratativas aqui para funcionários, tá? E vou apagar aqui em pessoa jurídica também, porque senão ele vai ficar dando erro, por quê? Eu tenho que fazer o restante do código aqui. Então, agora, eu acho que não tem mais nenhum erro aqui. Não, ainda tem. Erro aonde aqui, meu Deus do céu? Aqui eu tenho que passar alguns atributos aqui. Eu vou passar aqui. Pelo menos assim, aí ele consegue criar aqui, depois a gente faz os ajustes aqui. E agora, olha lá, Alessandro Ale, e ele está retornando aqui agora o RG e o CPF. Então, pessoal, o que a gente fez aqui? Né? Pessoa física está usando tudo que está em pessoa, tá? E, consequentemente, também está usando o mostra-dados. O nosso mostra-dados aqui em pessoa física, eu só coloquei para ele mostrar o quê? O RG e o CPF. Só que eu estou fazendo o quê? A sobrescrita do método
mostra dados lá da classe pessoa, que está mostrando o quê? O RG e o nome. Eu vou até colocar aqui, ó, pessoa, só para vocês verem a diferença que vai acontecer lá. Eu vou salvar aqui, ele estava executando ainda, é só parar aqui a execução, né? E vou executar. Ele vai trazer agora pessoa, nome social, né? Quer ver? Olha lá, pessoa, Alessandro Ale, e o número do RG e, consequentemente, do CPF. Então, nesse conceito todo que a gente fez aqui, o que a gente tratou? A gente tratou de herança, onde a gente está herdando as informações, né, da superclasse. A gente tratou do encapsulamento, quando a gente define os atributos como private, ou seja, restrito, e depois cria um método, né, para estar atribuindo e lendo as informações desse atributo. Então, isso é o que é o conceito de encapsulamento. E a gente também viu o conceito de sobrecarga ou sobrescrita de método, onde a gente está fazendo o quê? Um override, ou seja, a gente está reescrevendo o método mostra-dados. Tá? Ele está usando o de lá e, consequentemente, usando daqui. Eu poderia fazer isso também para quê? Para cálculo de salário, por exemplo, como eu comentei um pouco antes, e assim sucessivamente. Pessoal, esse contexto, né, que a gente fez aqui para pessoa física, ele tem que ser repetido aqui, por exemplo, para funcionário. E o que a gente fez aqui em pessoa física, ele também tem que vir aqui para pessoa jurídica, aonde ele vai estar recebendo o quê? O CNPJ e a inscrição municipal ou inscrição estadual. Tá? Segue o mesmo princípio, segue as mesmas informações que a gente foi trabalhando, tá? E a partir daí a gente consegue estar incrementando, tá? E tá cada vez mais definindo as coisas aí da melhor forma. Beleza? Alguma dúvida até aí, pessoal? Ou tá tranquila essa parte? Ficou claro isso que eu expliquei para vocês até esse momento? Para mim tá tranquilo, e até aí eu peguei de boa, eu acho que é bem tranquilo. Pessoal, ó, já são praticamente 11 horas. Ó. O Marco falou que ia até às 11, eu falei que não ia, a gente acabou indo até às 11, né? E se eu for entrar em mais alguns detalhes aqui para fazer o restante aqui das classes, a gente vai até meia-noite, tá? A gente vai parar por aqui e no próximo encontro virtual nós pegamos esse mesmo arquivo, esse mesmo projeto e a gente dá continuidade, né, dessa parte, fazendo as demais classes e, consequentemente, implementando as outras informações. O que eu vou fazer? O encontro virtual está gravado, ele vai continuar gravado, eu vou estar disponibilizando amanhã para vocês lá né, no SGA, na semana atual, e vou colocar também esse código aqui para vocês, tá? Para que vocês possam estar brincando com eles lá, fazendo ajustes, enfim, podem detonar. E qualquer dúvida que vocês tenham com relação a isso, vão me mandando mensagem. Tá? Se eu ver que é uma dúvida num contexto geral, eu respondo no grupo para todo mundo. Tá joia? Porque se a gente for implementar tudo isso agora e eu for explicando para vocês passo a passo, com certeza a gente vai passar da meia-noite. Isso é fato. Tá? Então a gente vai tratando, né, com um pouco mais de calma. Eu sei que foi bastante informação que foi passada para vocês hoje. Foi toda aquela parte, né, conceitual, de separação dos atributos, de ajustes, né, da gente identificar o que é comum e como a gente pode estar qualificando esses dados. Depois, a criação das classes e assim sucessivamente. Então, tem bastante coisa para vocês já estarem vendo aí, tá? E eu acho que a gente pode parar por aqui hoje, né? E depois a gente dá continuidade. Mesmo porque, como eu disse, a gente vai aí, no mínimo, mais uma hora, para fazer tudo isso daqui. Isso se
nada de anormal acontecer. Tá? E eu não quero chegar aqui e falar assim, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, muda aqui e tal. Eu prefiro ir explicando isso aí um pouco mais com calma, para vocês irem assimilando e entendendo melhor esse contexto. Tá joia, pessoal? Podemos ficar combinado assim? E aí, vocês têm todas essas informações, tá? Tem esse código, usem ele, detonem, façam teste, e qualquer coisa de anormal que acontecer, vocês vão mandando mensagem, eu vou estar respondendo para vocês aí, para vocês irem agilizando e fazendo ele funcionar. Tá joia? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário com relação a esse ponto que a gente está trabalhando? Ou ficou bem tranquilo essa parte aí para vocês? Para mim tá tranquilo, professor. O fato é que eu fiz isso tudo aí em Java, né? Comecei a treinar tudo em Java. Sem problemas. Pessoal, a gente vai fazer isso aqui em Java também, tá? Eu usei o exemplo aqui de C# hoje, porque eu quero deixar para vocês o exemplo em C#, e depois eu quero que vocês vejam um exemplo em Java, para que vocês possam comparar algumas nuances de uma linguagem para outra. E vocês entenderem, e começarem a entender um pouco mais que, quando vocês pensam na lógica, o entendimento de como funciona é igual para qualquer linguagem. O que vai mudar? Algumas nuances da sintaxe. Tá? A gente vai fazer isso também em Java, pode ter certeza. Essa é a ideia. Usar duas linguagens para a gente fazer isso. Tá? Se a gente tiver tempo e agendar um outro encontro virtual, dá para a gente comparar C#, Java e Python. E aí vocês vão ter todo esse contexto, tá? Por exemplo, pegando aí 3 linguagens. Né? Pensando também em Python, que é uma linguagem que está em bastante evidência com relação à mineração de dados, né? Então, isso vem trazendo bastante, a gente consegue utilizar também orientação a objeto para trabalhar com essa parte de mineração de dados. Eu dei um exemplo aqui, falando em dados de pessoas, né, de funcionários e tudo mais, porque é um conceito mais fácil de entender. Mas, para qualquer mecanismo, a gente consegue utilizar a orientação a objeto e, consequentemente, em qualquer linguagem da atualidade, tá? Porque as linguagens atuais, todas elas já estão com o conceito de programação orientada a objeto já embutido nelas. Tá ok? E a gente vai fazer isso sim, pessoal. A gente vai fazer em Java também. Não esqueci desse detalhe, não. Maravilha, então, pessoal. Eu vou parar a gravação por aqui e a gente pode já, caso vocês tenham mais alguma dúvida, senão a gente já pode estar finalizando por hoje, tá ok?